Boa noite, pessoal. Eu acho que já podemos começar, já temos alguns participantes. Me chamo Marinês Teixeira, eu sou coordenadora da oficina Francisco Brenan. Eu estou super feliz, nós estamos muito felizes de tê-los aqui nesses encontros, né? Hoje começa um, amanhã temos mais outro e na quinta-feira. Poder proporcionar isso para o público, né? Mesmo não estando na oficina, não sendo um evento presencial, a gente fica muito feliz de estar realizando esse evento. Esse evento é uma iniciativa, é uma contrapartida da oficina de um projeto PRONAC, de reestruturação da reserva técnica, é o PRONAC 193970. Então, a gente está super contente de estar com vocês aqui. Bem, a oficina, ela fica situada no bairro da Várzea, é um espaço criado, pensado pelo artista Francisco Brenan, em 1971, quando ele chegou nas ruínas da antiga cerâmica São João da Várzea, e resolveu, né, pensou na montagem do seu ateliê inicialmente, e aquele espaço foi criando vida com as suas esculturas, suas formas, seus painéis. E hoje é um museu super visitado, a gente tem um acervo com mais de 3.000 obras, entre cerâmicas, pinturas, desenhos, painéis, né? Todos confeccionados ao longo de mais de 50 anos pelo artista. É bem conhecido outras obras do artista aqui em Recife, em Pernambuco, outros estados do Brasil, outros museus. Então, o Francisco Brenan começou a pintar aos 19 anos. Ele teve uma carreira muito próspera, com muitas exposições, muitas obras, muitas leituras sobre o Brenan, e ele nos deixou esse acervo incrível, né? Quando faleceu, em 2019, ele já tinha organizado tudo bem pensado, planejado na criação do Instituto, né? Hoje a gente tem um Instituto com a missão de preservar esse legado, esse acervo, difundir isso. A gente tem projetos na área educativa, na área dispositiva, cultural. Então, a gente se abre a um novo momento agora com o Instituto, a pensar novas propostas para o acervo e para o público também, usufruir, não é? E fruir esse acervo tão incrível que o artista deixou para a gente cuidar, para a gente visitar. Então, quem não conhece a oficina, estão todos convidados a conhecer a oficina e encontrar um pouco desse acervo que a gente vai conversar agora, né? Com a Cecília Winter. Ela é a nossa consultora também na oficina, mas a Cecília, ela é especialista em museologia pela Universidade de São Paulo e mestre em conservação pela Universidade de Paris. Ela atua também na área de conservação preventiva desde 2004, integrou o Núcleo de Acervo de Conservação do MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, entre 2015 e 2020. E em 2021, ela passou a integrar a iniciativa Managed Collection Environment do Getty Institute, em Los Angeles. E temos, né, essa joia preciosa, Cissa, conosco aqui hoje, e nos auxiliando também em vários assuntos do acervo da Oficina Brenan. Bem-vinda, Cissa. Obrigada, Marinês. Bem-vindo todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já estava pensando, né, nesse ciclo de, não vou nem dizer palestras, porque eu acho que tem que ser mais uma conversa. Então, a gente até previu, espero conseguir respeitar o tempo para sobrar tempo para a gente conversar um pouco no final, responder questões. Então, obrigada pelo convite, obrigada por ter vindo, é um prazer enorme. Enfim, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Estão vendo? Sim. Então, a gente pensou essas palestras em três momentos, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre os agentes de
de risco nas coleções, também muitas vezes conhecidos como os agentes de deterioração nas coleções. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu não gosto tanto desse nome. E esse assunto ele se engata muito imediatamente com o tema seguinte, que é o tema que amanhã o Gabriel vai falar, que é uma gestão de riscos, né? Então, para não fazer uma coisa muito longa e o Gabriel ter pouco tempo, a gente achou bom dar dessa introdução. E eu queria trazer também alguns outros conceitos e vocabulários antes da gente entrar imediatamente nos 10 agentes de risco. Então, os primeiros conceitos que eu queria trazer, e na verdade, quando eu coloquei esse primeiro slide, eu achei que ia ficar muito chato começar um slide, uma apresentação assim com um texto direto, então eu decidi introduzir pelo menos uma foto da oficina, só para a gente lembrar e ter em mente o que a gente está preservando, né? Uma das coisas que a gente está preservando quando a gente vê todas essas definições, essas letrinhas, para a gente voltar um pouco sempre para o concreto e sempre lembrar no que a gente está querendo conservar. Aqui, eu não vou ler tudo, eu sublinhei algumas passagens que são importantes porque eu quero discutir com vocês agora, que é a conservação, quer assegurar a sua acessibilidade às gerações atuais e futuras. Isso é a conservação em geral, né? Conservação preventiva são as medidas que não agem no objeto imediatamente, mas agem no seu entorno, nas áreas circundantes, enfim, não vai introduzir mudanças no próprio objeto, mas ele quer evitar ou minimizar futuras deteriorações e perdas. Então, vocês guardarem essas palavras. Depois a gente tem a conservação curativa e a restauração, que a gente não vai discutir nessa fala aqui, mas só para vocês também prestarem atenção que a conservação curativa está falando que vai deter processos danosos, né? Então, de novo, falando de danos, e a restauração, uma vez que perdeu, a restauração vai agir diretamente no objeto para restaurar, para trazer de volta alguma coisa que, teoricamente, ele perdeu. Então, aqui um pouco para a gente pensar nessa definição de conservação e fazer um paralelo com uma oposição que sempre é feita, né? Vocês, estudantes de museologia, podem me corrigir se ainda nas escolas é ensinado desse jeito, mas eu sempre me foi apresentado conservação e acesso, conservação e exposição como duas coisas completamente opostas que estão competindo entre si e que a gente tinha que encontrar um equilíbrio, um balanço entre essas duas coisas que por si só são diferentes e opostas. Mas se a gente olha a definição de conservação, né, que é garantir sua acessibilidade às gerações atuais e futuras, a conservação, ela está falando de acessibilidade, ela só está querendo garantir essa acessibilidade no futuro, então ela está deferindo esse acesso para o futuro. E o que a gente tem que pensar é quem a gente está excluindo no presente para garantir esse acesso no futuro. Muitas vezes, ações de conservação e decisões de conservação, hoje em dia, se a gente coloca em prática esse termo de as melhores práticas, né, que a gente vê em muitos manuais por aí, a gente acaba excluindo grande parte da população do acesso hoje, para garantir um acesso futuro de uma geração futura que em nenhum momento ninguém define. Fica essa coisa indefinida do para quem que a gente está guardando isso. E a pergunta que eu faço é quem a gente está excluindo hoje para garantir esse acesso indefinido. Depois, pensando também nessa questão dos danos, né, de perdas e danos, eu queria fazer com vocês rapidinho um exercício aqui, se vocês conseguirem colocar no chat,
qual imagem que vocês estão vendo danos ou deterioração. Vocês podem colocar uma ou outra, ou as duas, o que vocês acharem que... Vai, gente, alguém arrisca aí. Boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Uhum. Boa noite. Acredito que o dano seja a imagem 1, que parece que está cortado. Tá. E Então, o 2 parece dano também, porque parece que foi cortado, rasgado. Mas a lona também pode ter se deteriorado, né, por conta do clima, não sei, e ter fragilizado a peça. uhum. Então, o que agora eu vou colocar uma outra aqui. Então, peraí. Essa outra aqui, qual que vocês acham que está o dano ou a deterioração? A da esquerda é o pijama de Getúlio Vargas. Uhum. É para ser conservado assim mesmo. Exatamente. Essa aqui é o símbolo do Getúlio, as iniciais, né, dele. Não, é o pijama que ele estava usando quando ele morreu. Né? Uhum. Então, para vocês verem como os danos, todas essas obras aqui, elas passaram por algumas mudanças, né? E isso é inevitável. Tudo vai envelhecer. Essa ideia de que a gente tem que salvar tudo do jeito que está para sempre, para gerações futuras, isso é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, porque nada vai durar para sempre. A partir do momento que uma coisa foi criada, ela começou a mudar e se alterar e envelhecer. O dano, essa deterioração, o dano, isso está muito mais na gente do que no objeto em si. Aqui a gente tem o mesmo tipo de coisa que aconteceu, um tecido com furo. Aqui pode ser considerado um dano, porque está estragando, está impedindo da gente entender que aqui tem uma linha, foi uma traça que comeu. Aqui, se eu restaurar e apagar esse furo, justamente é o furo da bala do suicídio do Getúlio Vargas. O valor histórico desse pijama ele vai sumir na hora se eu restaurar ou tentar voltar isso para trás. Então, essa ideia de que a conservação tem que empregar todas as medidas possíveis para salvar um objeto para o futuro, primeiro a gente tem que pensar nessa questão de acesso, e depois a gente tem que pensar numa questão de sustentabilidade também, porque muitas dessas melhores práticas, elas sempre foram escritas e pensadas vamos fazer tudo para salvar o objeto, sem pensar no impacto no resto, no impacto ambiental, no impacto social, de, por exemplo, privar algumas pessoas de terem acesso a esse objeto, e no impacto econômico, por exemplo, da instituição, que vai gastar um monte de verba implementando algumas ações e deixando de fazer outras coisas na instituição para, por exemplo, implementar um sistema de ar-condicionado super potente. Tá? Então, acho que agora a gente está num momento que a gente tem que rever um pouco o conceito de conservação em geral, mas principalmente conservação preventiva. Então, eu trouxe aqui uma definição da Joelle Wickens, que é professora nos Estados Unidos na Universidade de Delaware, que ela propõe essa nova definição, que é conservação preventiva, é o processo de identificação dos riscos ao patrimônio cultural e a implementação de ações que reduzem esses riscos, ao mesmo tempo tomando conta para não aumentar os riscos para as pessoas, o planeta e o bem-estar financeiro. Então, isso é só uma introdução para a gente olhar já os 10 agentes de risco, por isso que eu não chamo eles de agente de deterioração, porque às vezes eles só são agentes de mudança. Depois, a gente que tem que escolher se essa mudança ela é um dano ou uma deterioração, se a gente considera isso como um dano, e se a gente considera esse dano e essa deterioração aceitável
em troca de balancear, por exemplo, o consumo de carbono. Então, a gente pode começar a fazer uma análise de risco e começar a aceitar alguns riscos em nome de alguma coisa maior do que o próprio objeto, que era como até hoje a gente estava pensando, vamos fazer de tudo possível para salvar esse objeto, não importa o resto. E agora, antes de entrar de vez nos agentes de risco, só lembrando também que o risco, ele não é a coisa em si, o objeto ele tem que estar suscetível a esse fator. Então, tem, por causa das características materiais mesmo dos objetos, uma escultura de pedra, uma incidência de luz solar nela não é um risco, porque ela pode estar exposta, ela pode ser afetada, mas ela não é suscetível, não vai acontecer nada com ela. Então, cada um desses agentes a gente tem que sempre olhar para qual material, né? Tem que sempre olhar para o contexto do meu material, e como eu falei antes, da instituição, do acesso, da sustentabilidade. Então, acho que cada vez mais a conservação preventiva está caminhando para essa abordagem, e o que o Gabriel vai trazer amanhã é uma das metodologias que permite essa abordagem. Então, os 10 agentes de risco, eles foram cunhados e inventados pelo Stephen Michalski, que é um conservador hoje aposentado do Instituto Canadense de Conservação. Ele criou isso em parceria com o Museu Canadense da Natureza. E isso se difundiu muito, foi muito bem aceito no meio da conservação, não só os 10 agentes de risco, mas também o que a gente tem, né, os processos que a gente vai fazer com eles. Então, hoje aqui eu vou falar sobre identificar, detectar e bloquear. A gente não vai tratar de responder e recuperar, que seria que fazer depois que acontece, né? Que daí a gente já entra na restauração e em respostas de emergência, né, de catástrofe. Então, o primeiro agente são forças físicas. Esse agente, às vezes, ele é complexo de entender, porque ele pode ser tanto catastrófico e um evento raro, né, tipo um terremoto, ou uma coisa mais única, como pode ser um evento um pouco mais frequente, tipo raspar um objeto no manuseio, você está usando um relógio, ou esqueceu de tirar o anel no manuseio do objeto, às vezes mesmo com luva, aquele anel dá uma raspada no objeto, quanto alguma coisa que ela é contínua, como, por exemplo, a vibração de um prédio lá no MASP, por exemplo. O prédio foi construído em cima do metrô, então a gente tinha uma vibração do metrô, óbvio, quando passa o metrô é pior, mas é uma coisa assim que ela dura, não é um evento único, né? É uma coisa que se acumula. E as forças físicas, elas podem ser de 4 tipos, basicamente, e a gente nunca deve esquecer que a gravidade, ela também é uma força física. Então, uma coisa que cai, ela também está submetida a isso. E o que ela pode ocasionar é quebra, furo, arranhão, né? Aqui a gente tem uma escultura que entrou em abrasão junto com a embalagem e acabou passando um pouco da tinta para a embalagem, que um caso, né, um evento mais pontual e catastrófico, que é a queda mesmo de uma escultura que se quebra e tem perda total. O segundo agente, que a gente está falando de furto, roubo e vandalismo, intencional ou não, né, que ele pode ocasionar o desaparecimento, quebra, rasgo, tipo como a gente viu, né, lá naquelas primeiras pinturas lá que estavam rasgadas. Uma delas era do Fontana, a primeira, que é a técnica do artista mesmo, né, aquela cinza, o artista mesmo rasga. A segunda, vermelha, que estava rasgada assim, é uma obra do Barnett Newman,
que foi atacada num museu na Suécia. Foi atacado por uma pessoa que achava que aquilo não deveria estar no museu, e essa pintura ela foi atacada 2 vezes. Ela foi atacada essa primeira vez, depois restauraram, e depois teve uma outra pessoa que falou, não, eu concordo com o primeiro cara, e foi lá e rasgou ela de novo. Então, isso pode, né, ocasionar esse tipo de dano. Aqui a gente tem uma obra que foi pichada que foi pichada na Tate, em Londres. Aqui 2 obras do MASP que foram roubadas e depois recuperadas. Então isso é uma coisa que é interessante da gente pensar também amanhã, quando o Gabriel for falar dos riscos e como a gente avalia os riscos. O furto a gente considera uma perda total ou não? Porque o incêndio é uma perda total, acabou, não vai voltar. O furto ele é uma perda total até a obra ser reencontrada, mas pode ser que jamais ela seja reencontrada. E, mais recentemente, a gente tem tido alguns tipos de ação no patrimônio histórico que eu começo a me questionar se a gente deve classificar isso como vandalismo ou furto, ou a gente tem que rever esses conceitos e encarar isso como uma intervenção e uma nova marca histórica. Esses monumentos que são monumentos a personagens históricos que, enfim, que massacraram populações durante séculos, e a gente, né, decidiu, porque o monumento é uma coisa intencional, então a gente decidiu honrar isso, e a gente pode decidir não querer mais honrar isso hoje em dia. Então, a mesma coisa, peças, né, que está muito agora sendo discutido, peças de bronze do Benin, que foram roubadas pelo colonialismo alemão e inglês, e estão hoje nos museus alemães e ingleses. Se alguém entrar nesse museu e roubar uma peça, roubo? Qual é o roubo? Qual foi o primeiro roubo? Né? Acho que tem muita coisa que dá para a gente... muita coisa que dá para a gente discutir né, com essas coisas que têm acontecido hoje em dia, que eu acho que são muito importantes, de trazer esses monumentos e trazer uma voz da atualidade para esses monumentos. Óbvio que uma obra de arte que está no museu é uma coisa diferente, porque ela não tem essa intencionalidade de louvor a alguma coisa como o monumento tem. Né? O próximo é agente ao fogo, que é um agente que a gente muitas vezes subestima, quer dizer, na maioria das vezes a gente subestima ele, a gente acha, não, nunca vai pegar fogo, fogo é uma coisa muito rara, é isso, é igual um terremoto. Só que se a gente dá, assim, nessa década, nem nessa década, nos últimos 5 anos, acho que já dá para pensar em 5 incêndios de grandes proporções no Brasil e isso inclui o mundo, então, muito mais. Museu Nacional, a Notre Dame de Paris, agora recentemente em São Paulo, a Reserva Técnica da Galeria Nara Rosler, também o Museu da Língua Portuguesa, enfim, incêndio a gente tem muito, e a gente tem que pensar que é uma destruição total, se não for total do acervo, são danos muito graves, né, ao acervo, e muitas vezes esses incêndios eles não têm causas naturais, né? Óbvio que você pode estar numa região de incêndio que é muito seco, em Los Angeles mesmo, tem muita queima, né, do próprio entorno, da vegetação que está seca, mas esses incêndios muitas vezes eles têm causa de falhas humanas, falha elétrica ou balão, enfim, muitas coisas desse tipo. Aqui o Museu Nacional no Rio, né? Acho que, enfim, todo mundo tem isso ainda muito vivo na memória. E isso, para mim, foi uma coisa muito marcante, até em termos de como a gente tem que documentar esse acervo, né? Acho que mais para frente a gente vai falar do risco de dissociação, mas esse incêndio do Museu Nacional, como a gente perdeu numa noite não só os objetos, mas as informações sobre esses objetos, me fez mudar muito meu olhar para como a gente deve catalogar esses acervos e fazer um trabalho de base de catalogação antes de querer fazer a catalogação perfeita.
O próximo é a água, né? Acho que também é um elemento bem conhecido de todos no Brasil, de inundações, tempestades e encanamentos que se rompem, que não estão em manutenção, telhados que não estão em manutenção, que entra água. A água, ela pode trazer muitos danos para as obras, né? Manchas aqui, um acervo um pouco mais documental, que enquanto a informação estiver lá, o fator estético já não influencia muito, então a gente poderia até questionar que esse dano seria um dano aceitável, podemos correr esse risco, porque se a tinta for uma tinta que não é sensível à água. Já para uma obra de arte, o fator estético conta, né? A mancha de água, ela interfere. Aqui também, no caso da escultura, também muda completamente. O próximo fator são as pragas, que hoje em dia estão mudando o nome para fatores de biodeterioração. Esse nome ainda é muito confuso ainda de pragas, mas eu ainda gosto de pragas porque biodeterioração parece que é só fungos e bactérias, mas na verdade é tudo, né? Essas coisas maiores também podem ser roedores, aves, né? A gente tem muitos museus ainda que tem aves que conseguem entrar, ou que tem acervo a céu aberto. E isso requer também um olhar mais para a instituição como um todo, onde é possível comer, quem está deixando o resto de comida, porque tudo isso atrai, né, essas pragas, e também, assim como umidade e temperatura, também muitos desses, principalmente os fungos, né, eles só aparecem se tiver as condições adequadas para a proliferação desses animais, né? Então, principalmente de umidade, né? Então, aqui a gente tem dois objetos com manchas, e com esse aqui, no caso, com fungo ativo, né? Eu acho que é bem importante também identificar se está ativo ou não. Aqui, no caso dos cupins também, identificar se aquilo é um pozinho já de uma infestação que já foi tratada e muitas vezes fica dentro do objeto, ou se tem cupim ativo dentro desse objeto. E são coisas que causam danos muito rápido, né? Muito, assim, em uma semana você pode ter um acervo inteiro fungado. Então, o monitoramento é muito importante. O próximo agente que eu queria trazer para vocês são os poluentes, né? E aqui a gente pensa em poluentes, a gente pensa em poluição, né? Só tipo de carro, CO2, mas poluentes, eles podem ser os materiais, tanto os materiais que estão na expografia, né? Aqui a gente tem essas moedas que foram expostas numa vitrine com uma madeira que estava liberando, né? Todas as madeiras têm, né? Os compostos voláteis, né? Que a gente chama, que são compostos ácidos. E esses compostos interagem com o metal das moedas e causam uma oxidação. Podem ser coisas que estão em contato direto com o objeto. Por exemplo, aqui a gente vê essa mancha que foi causada possivelmente ou por uma moldura ou por um passepartout, que era mais ácido do que o próprio objeto. Então, aqui nesse caso a gente consegue não usar esses materiais, isolar o objeto. Às vezes o material, a poluição, ela vem do próprio objeto. Então, aqui a gente tem um estojinho que tem uma fivela né, tem essas partes de metal aqui, e ele todo é feito de couro. Então, o couro também está agindo sobre nas partes de metal e causando a corrosão. E óbvio que a gente tem também a poluição do ambiente mesmo, né? E dos carros, que está cada vez piorando mais, mas a gente tem que pensar também nos produtos de limpeza que são usados no museu e nas galerias,
enfim, tem uma série a gente não pode pensar que poluentes é só a poluição do ar, tem muito mais coisa envolvida aí. O penúltimo de todos é a radiação, né? Eu chamo de radiação porque é a luz visível, né? Tão claro, mas também é a luz ultravioleta. Muita gente pensa que vamos colocar um filtro UV nas janelas ou na própria moldura, na própria obra, e aí está tudo bem. Não, mas a luz visível ela também causa mudanças e danos, né? De novo, se essa mudança pode ser considerada um dano, não. Num texto que a gente vai continuar lendo e só o papel vai ficar um pouco mais amarelo, talvez a gente nem precise considerar um dano numa obra de arte. Né, perder as cores de uma aquarela, perder as cores de uma guache, muda completamente a leitura dessa obra. E a luz ela é cumulativa, né? Então ela vai, né, a partir do momento que o objeto foi exposto à luz, o efeito dela vai se acumulando ao longo dos anos. Então esses 50 lux, né, que todo mundo fala que usa como regra, 50 lux é simplesmente o mínimo de luz necessário para que uma pessoa de 25 anos consiga ver detalhes num objeto, numa gravura, numa coisa assim. Então, já começa daí que essa decisão dos 50 lux não tem nada a ver com o objeto em si. A gente tem que mais pensar em qual é o tipo de acesso que uma pessoa isso foi feito, né, esse cálculo para uma pessoa jovem, de 25 anos. Já uma pessoa que tem 60 anos vai nesse museu e não vai conseguir observar aquela obra do mesmo jeito, né? Voltando para a questão que a gente estava discutindo, qual é o acesso que a gente quer dar. Ou também, essa minha coleção, eu vou deixar ela trancada durante 5 anos no escuro. Para o objeto é ótimo, mas né, de quem que a gente está privando que ela seja vista? Então, acho que é interessante a gente saber calcular, e existem fórmulas para isso, saber calcular qual a incidência de luz, né, qual o acúmulo de luz que vai gerar uma mudança notável, né, uma mudança que alguém consiga perceber, né, fui no museu hoje, vou voltar daqui a 50 anos, vou falar, nossa, mudou. Quantos anos você quer que isso aconteça e o quanto que isso é aceitável ou não. E a partir daí a gente criar as nossas políticas, e não ao contrário, tipo, decidir um número e simplesmente implementar esse número sem entender. Então aqui também alguns tipos, né, de o que pode acontecer com a luz. E a temperatura, a temperatura é uma coisa que a gente não tem como evitar, né? Se a luz é uma coisa que a gente consegue proteger completamente, temperatura e umidade, que também sempre andam muito juntos, não tem como evitar a temperatura e a umidade. Então, a gente sempre fala de temperatura inadequada e umidade inadequada. A temperatura ela é importante porque ela acelera vários tipos de degradação química dos materiais. Então, os materiais que são mais suscetíveis a esse tipo de alteração química baseados em celulose e principalmente os materiais plásticos, então se eles estão guardados numa temperatura mais baixa, eles vão ter uma vida mais longa ou vão apresentar mudanças mais devagar. Então, aqui, alguns tipos de mudanças que podem acontecer, né, aqui com um filme, né, fotográfico, aqui uma boneca de plástico. A umidade também, a gente fala sempre de umidade inadequada, que podem estão ligadas à umidade do local, falhas no equipamento de ar-condicionado ou algum tipo de questão de você construir um microclima não intencional, porque tem os microclimas intencionais também, né, que a gente quer fazer aquilo, coloca numa vitrine com silica gel, coloca numa moldura microclimada, mas às vezes a gente acaba causando um microclima
não intencional porque o ar não está circulando naquela sala de exposição ou naquela reserva técnica. Durante muito tempo teve uma ideia de que a umidade tinha que ser 50%. Tá vendo que os conservadores gostavam desse número, né? 50 lux, 50%, acho que é um número fácil de reter na cabeça e colocar nos livros. Durante muito tempo teve essa ideia de 50%, depois isso foi revisto um pouco com uma ideia de que pode ser um pouco mais alto desde que seja estável. Hoje em dia a gente já tem, né, as pesquisas já estão mostrando que muitos materiais eles são mais resistentes, inclusive à flutuação, do que a gente pensava antigamente, né? Então essa ideia da linha reta, ela também está sendo muito questionada, principalmente por causa do custo, né? Voltando para a questão da sustentabilidade, qual que é o custo de você manter um museu com 50% de umidade, ou 60% que seja, e uma temperatura de 19 graus, 20 graus, qual que é o custo energético disso, né? Qual que é a sua conta de luz e de energia, qual que é a sua conta de manutenção desse sistema de ar-condicionado, e sendo que as análises de risco têm mostrado que os objetos, eles já passaram pela própria vida deles, já passaram por ciclos muito maiores do que isso, e eles acabam aguentando essas variações de novo, né? Então, principalmente os estudos do Michalski, né, que começaram a questionar um pouco isso de uma maneira meio teórica, e agora vários estudos, inclusive esse projeto que eu estou no GET é um deles, né, que estão pegando objetos reais, colocando dentro de uma câmara de variação de temperatura e umidade e fazendo variar artificialmente em 24 horas de 20 a 60 e ver o que acontece com o objeto. E é muito pouco o que muda. Óbvio que tem coisas que são mais sensíveis mesmo, e vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma rachadura, mas aí a gente trata esses objetos que a gente sabe que são mais sensíveis com esse microclima. A gente não precisa empregar o parâmetro do objeto mais sensível da coleção inteira para a coleção toda, ou para o prédio todo. Acho que essa ideia está caindo, né? Então, isso é uma coisa importante de sublinhar, que essa ideia de que uma solução serve para tudo, ela não funciona mais. Aqui alguns danos de umidade, né? Por exemplo, aqui, essa estátua, que provavelmente estava numa igreja, sem ar-condicionado, com uma variação extrema, já rachou, não vai rachar de novo. A gente muda isso um pouco na hora que a gente restaura e introduz novos adesivos. Então, uma nova parte da pesquisa agora também está sendo essa de estudar o que acontece na hora que a gente insere essas resinas, ou naturais ou sintéticas, né? Como que essas resinas também funcionam com essas variações um pouco maiores, né? E o último agente de risco, que é um agente que não estava na primeira lista, né? Na primeira vez que apareceu isso, ele não existia, ele foi introduzido depois, mas eu acho ele para mim talvez seja até o mais importante de todos, que é a questão da documentação, né, da informação desses objetos, e como os objetos sem as informações, eles muitas vezes perdem o sentido, né? No caso do Museu Nacional, por exemplo, no Fogo, os setores que tinham alguma lista, algum inventário do que existia lá dentro, o computador estava dentro do museu também pegou fogo. Alguns tinham isso salvo em nuvem, então a gente consegue primeiro saber o que perdeu e depois isso ajuda na própria recuperação. Estava nessa sala, então o que eu estou encontrando aqui, esses fragmentos podem ser desse ou desse ou desse objeto. Então é muito importante saber o que você tem, as peças estarem marcadas, identificadas, fotografadas. E aqui é isso, eu não estou falando de ter o melhor banco de dados ou de ter tudo fotografado pelo melhor fotógrafo. Hoje em dia todo mundo tem um celular que dá para fotografar. Então acho que o primeiro passo, se você está, né, diante de uma
de uma coleção não sabe por onde começar antes de agir na materialidade toda, pensar em todos esses outros agentes de risco, pensa em fazer um inventário. Primeira coisa, saber o que você tem, onde está, que a partir disso tudo se desenrola. Então, acho que é por isso que o projeto que a Juliana vai apresentar na quinta-feira, que é um projeto de reorganização da reserva técnica, ele também prevê essas etapas, né, de inventário, de controle de localização, etc. E sempre pensar em backup, porque muita coisa pode se perder. Então, esses foram os 10 agentes. A gente, intelectualmente, para ficar mais fácil de explicar e aprender, a gente divide, né, eles, a gente olha um por um, mas acho que pela minha própria fala, acho que vocês viram que eles não andam separados, né? Tipo, a temperatura e a umidade, elas são, inclusive fisicamente, né? Quando um aumenta, o outro sobe, mas, né, aqui trouxe um caso que também a Joelle Winkins falou numa palestra recentemente: se pega fogo, o bombeiro usa água, o bombeiro pode derrubar alguma coisa, o fogo é quente, a água aumenta a umidade, a poluição do próprio pegar fogo e às vezes até do extintor do incêndio pode causar outro tipo de dano. Você queima parte dos objetos ou a identificação desses objetos, pode alguém se aproveitar desse caos todo e entrar né, depois do incêndio ou durante o incêndio, aproveitar para roubar alguma coisa. Então, esses agentes de risco, eles sempre são esse sistema complexo, né? A gente separa eles para conseguir analisar e fazer uma análise, mas é muito importante lembrar que eles estão sempre trabalhando juntos, né? Então, a temperatura pode acelerar a ação de um poluente, por exemplo. A gente pode fazer essas relações infinitamente, né? Ficar brincando aqui de ligar um com o outro para sempre. Então, isso foi um pouco para a gente identificar, né, os riscos separados. Para eu trazer um pouco para vocês as questões de detectar e bloquear, como eles são esse sistema complexo, eu prefiro não falar de agente por agente, mas pensar em camadas de proteção, né? Tipo, desde da região onde o objeto está, é uma região de terremoto, é uma região que teve inundação, é um local que tem incêndios, é um prédio que tem alarme, né? Até a sala, é uma sala que tem janelas, como que é essa sala, até tá dentro de uma vitrine, a gente vai indo, né, do maior até o objeto, porque tem muitas coisas que a gente pode resolver simplesmente com o tipo de acondicionamento que a gente usa, ou a gente está causando por causa do tipo de acondicionamento que a gente usa. Então, a gente tem que estar sempre pensando nesse cenário, né, dessas camadas, e também em qual situação que o objeto está. Então, se ele está na reserva técnica, ele está em exposição, ou ele está em trânsito, né? Então, primeiro, vou falar um pouco do que a gente pode fazer para os objetos que estão em reserva técnica. Acho que a primeira coisa é reorganizar, né? Mas como... isso aqui são exemplos de reservas técnicas que é isso, você não consegue achar nada, tem que tirar um monte de coisa para conseguir encontrar isso. E como organizar isso, né? Acho que tem o método da Marie Kondo, que a gente usa em casa, mas eu acho que não é esse método que a gente vai usar no museu, de pegar objeto por objeto e ver se ele traz felicidade para a gente. Então, eu proponho sempre o método REORG, que é um método que foi desenvolvido pelo ICRON de Roma e pelo Instituto Canadense de Conservação, e acho que a Juliana vai falar bastante desse método, que a gente, inclusive, implementou ele na oficina. Brina implementou e está implementando. Então, a Juliana vai trazer isso, então não vou entrar muito nisso agora. Né? Fazer um inventário, existem vários tipos de inventário, mas assim, um inventário básico do básico, que é os dados daquela peça, uma imagem,
ter certeza de que ele está identificado, né, ou na peça mesmo, ou com uma tagzinha, né, uma etiquetinha, e se essa localidade está batendo com o sistema de informação, né? Então, aqui é isso, de que a gente pode marcar o próprio objeto, dependendo do caso. Ultimamente, a gente tem usado muito mais etiquetas que não ficam presas no próprio objeto, mas se você tem uma coleção de peças arqueológicas, que são fragmentos pequenos e muito parecidos, não tem por que não marcar no próprio objeto. Existem técnicas para você fazer isso de uma maneira menos invasiva. Depois, na reserva técnica, a gente sempre tem que pensar no mobiliário e no acondicionamento, né, que a gente pode usar para proteger, né, como eu falei, tem coisas que você não vai conseguir evitar de que está acontecendo, né, coisas no ambiente, mas você pode proteger. Se você tem um lugar que tem muita vibração, você coloca espumas, você organiza direitinho. Aqui tem muito menos risco de ter abrasão, de ter acidente. Se não tem um objeto na frente do outro, o risco de você encostar um no outro, deixar cair um quando você está manuseando, né? Tem muito menos manuseio desnecessário. Toda essa questão de como acondicionar os objetos, colocar fotografias que são muito sensíveis ao toque, por exemplo, dentro de um envelope. Então, toda vez que você pegar essa fotografia, você não vai encostar direto na gelatina. Aqui mais exemplos, mas aqui, de novo, gente, a gente tem que sempre estar pensando no contexto e do que é possível fazer na situação, né? Acho que a gente tem muito essa ideia de que tenho que usar materiais importados, tenho que usar Tyvek, Melinex, não sei o que, todos esses nomes de marca que a gente ouve. E agora acho que a gente tem que fazer esse questionamento, esse balanço. Vale a pena? Esse material está vindo dos Estados Unidos ou da Europa dentro de um avião? A que custo, né, de emissão de carbono? Eu consigo achar alguma coisa aqui que é equivalente? Que possa ser substituído, ou o que eu tenho aqui que pode ser usado? Eu não tenho verba para comprar esses materiais, então procurar o que são recursos locais também. A próxima questão da reserva técnica é o monitoramento, né? Então, monitorar temperatura e umidade, se possível, conseguir entender isso anualmente, não ter esses gráficos picotados, né? Às vezes a gente monitora só quando tem algum emprestador que pede emprestado, e é interessante entender isso num ciclo de um ano para ver como que o prédio ajuda a proteger, ou se tem simplesmente algumas épocas do ano que os riscos são maiores, por exemplo, ou uma sala que é mais úmida, e aí se você tem um objeto que é mais sensível à umidade, você simplesmente tira ele daquela sala, ou vai fazer uma vitrine microclimatizada, fecha essa vitrine na época do ano que é mais seca, porque depois ela está vedada e pode aguentar a época mais úmida. Então, mais importante do que monitorar é conseguir analisar esses dados. Eu estou batalhando para a gente conseguir fazer um workshop de ferramentas que são úteis para análise desses dados. Uma versão aqui na América Latina, a gente fez no ano passado duas versões nos Estados Unidos, em inglês, né? E agora a gente está tentando trazer isso daqui para a América Latina, fazer em espanhol ou em português, enfim, como usar essas ferramentas para analisar esses dados. E aqui a gente pode controlar, a gente não precisa de sistemas complexos de ar-condicionado. Se você entendeu o ambiente, identificou os períodos mais... No Brasil é sempre o caso de umidade, né? Então, e de novo, os objetos, eles viveram a vida dele inteiras, né? naquela umidade. Se você está olhando a coleção e está vendo que está tudo bem, você vai colocar um desumidificador pontualmente, simplesmente para evitar fungo. E evitar fungo é o quê? Manter isso abaixo de 70%. Isso já traz uma diminuição de riscos enorme, né? Você não precisa atingir aquele 50%, inclusive é isso. Lá em Recife, não vai atingir 50%.
A menos que você coloque um sistema que vai consumir uma energia, mas assim, a que custo, né? Tipo, não vai beneficiar esses objetos que já passaram a vida deles inteira lá, né? Nessa umidade. A luz, a gente consegue monitorar ela com luxímetros ou também datalogers de luz, mas datalogers de luz, mais no caso, se você tiver luz natural, um luxímetro você consegue já entender quanto que está medindo, e existem várias maneiras, né? Tem que identificar qual é a fonte de luz, se é uma lâmpada fluorescente que emite mais UV, dá para você colocar uma capa de UV. Acho que eu tirei o slide que tinha, mas dá para você fechar... não, isso não é exposição, desculpa. Dá para você fechar na própria reserva técnica objetos que são mais sensíveis à luz, ou ter uma reserva técnica que as luzes se acendem independentemente. Então, vou mexer numa parte da mampoteca, deixo a luz de outra parte desligada, né? A poluição é uma coisa mais difícil, que é mais cara de medir. Esses sensores não estão muito disponíveis. Os filtros também são muito mais caros e difíceis de conseguir, né? E tem inclusive alguns materiais que estão sendo pesquisados agora de capturar, né? Assim como a sílica gel, por exemplo, captura a umidade, alguns materiais que capturam alguns tipos de poluente. As pragas, a questão de monitorar também colocar essas armadilhas, ou a própria observação mesmo do dia a dia, ver aumentou o número de insetos, mudou o número de insetos, e ficar sempre de olho embaixo, né, dos objetos, se tem pozinhos, tem coisa nova. Então é por isso que é importante ter uma reserva técnica também com chão claro, né, um chão que você identifique logo, não um chão de granilite ou um chão totalmente manchadinho que você não vai identificar fácil. E o mais importante é ter uma questão de controle de alimentos e bebida na instituição, né? Ter algumas áreas reservadas para isso, porque é isso que atrai. O inseto vai onde tem comida e onde está quentinho. O quentinho, para ele, se a gente abaixar a temperatura, a gente mesmo vai morrer de frio. Então, se a gente tirar a comida, às vezes a própria obra é a comida, então aí isso também dificulta um pouco. Mas restringindo a comida, os nossos restos de comida já ajuda bastante. E tem tido muita pesquisa com o uso de óleos essenciais, né, nas reservas, tanto para higienizar o chão e mobiliários com óleo de melaleuca, por exemplo, que tem tido alguns resultados interessantes. E aqui é um super detector de ação de fungos, que detecta os compostos voláteis que os fungos liberam antes mesmo deles serem visíveis a olho nu, mas, de novo, são aquelas coisas que a gente não vai ter nunca na instituição, né? Então, aqui, 2 jeitos de lidar com essas infestações, né? Anóxia, né? Retirar todo o oxigênio. E aqui também, de novo, uma irradiação por raio gama, que é feita lá na USP, no IPEM, mas também esses tratamentos que são inacessíveis a muitas instituições, né? E aqui o que eu gosto de colocar é um levantamento, né, um monitoramento do estado de conservação, que a gente muitas vezes fica preso nesses outros monitoramentos, principalmente em temperatura e umidade, porque eles são mais fáceis de medir, e a gente se desespera, tipo, a temperatura está muito alta, a umidade está muito alta, e todo mundo esquece de olhar para a sua coleção. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício de voltar a olhar para a coleção, olhar mais para a coleção. Ok, a temperatura está alta, tá, a umidade está alta, tá acontecendo alguma coisa na minha coleção? Está mudando? Como que eu estou registrando essas mudanças? Como que eu vou sair da instituição e a próxima pessoa que vai entrar no meu lugar vai conseguir saber se a coleção mudou ou não? E não simplesmente baseada em casos anedóticos, né? De, tipo, eu lembro que isso daqui não era rachado. Então, a gente tem que começar a documentar melhor, né, essas mudanças e olhar mesmo a nossa coleção no dia a dia, que a gente esquece, a gente fica muito preso nessas coisas que são mais fáceis de olhar e esquece de olhar os objetos. Então,
vamos olhar para as coisas com mais cuidado. Aqui, o manuseio, né? Acho que ter um bom treinamento e bons equipamentos para evitar esses riscos de manuseio. Acho que tem um monte de material por aí de como carregar as coisas para proteção do objeto e da própria pessoa, né? De objetos pesados, por exemplo, não machucar as pessoas. E segurança, acho que também está cada vez mais acessível, né? Todas essas questões de segurança, de câmera e detecção, ou coisas simples, como se você tem peças muito pequenas, não deixar entrar com mochila, se você não tem gente de segurança dentro da sala. E o incêndio, né? Como eu falei, acho que o sprinkler foi uma coisa muito mal vista durante muito tempo, porque todo mundo falava, não vou colocar sprinkler, porque se falhar o sprinkler vai molhar os objetos. Eu não sei, eu prefiro um objeto molhado do que uma coleção inteira queimada. Então, acho que também na coisa que a gente vai ver amanhã de avaliação de risco, acho que vale a pena encarar isso. E o incêndio, invariavelmente, é o maior risco, que é o risco mais catastrófico, e ele é muito menos, né, como eu já falei, ele é muito menos raro do que a gente imagina numa primeira abordagem. Agora, passando para a exposição, eu sei que meu tempo já está correndo aqui, mas para a exposição, acho que a exposição ela tem duas coisas que são ruins, né? Primeiro, porque ela tem que ser bonita, depois, porque ela tem gente, muito mais gente do que na reserva técnica, mas ela tem um terceiro elemento, que é um elemento que conta a nosso favor, que ela dura pouco, né? Então, tudo que está em contato com o material, ele não vai estar em contato, por exemplo, que nenhum material de acondicionamento que está na reserva técnica, para ficar anos. A exposição vai durar ali 3 meses, 4 meses, uma longa duração, vai durar 1 ano. Então, a gente consegue escolher materiais que têm que ser bonitos, talvez eles não sejam tão bons para conservação, mas eles são bonitos, mas a gente sabe que eles vão ficar pouco tempo em contato. Então, na exposição também, a gente consegue também fazer os microclimas, né, que eu já mencionei lá anteriormente, fazer vitrines, fazer molduras microclimadas. A gente hoje em dia tem até sensores que estão ficando mais bonitinhos, que os curadores deixam a gente colocar do lado do objeto. A luz também, a gente consegue colocar filtros nas janelas, a gente consegue fazer esse tipo de controle de luz, né? Aqui é uma exposição que teve no MASP, que foi até engraçado, porque a gente recomendou, eram desenhos do Albino Braz, desenhos eróticos, né? E eles eram feitos com materiais super sensíveis à luz e estava sendo exposto no terceiro subsolo do museu, onde tem muita luz natural. E a gente recomendou que fosse feito esse fechamento, né, que você vai olhar e abre, e todo mundo achava que era uma censura, que era porque os desenhos tinham temas eróticos e pornográficos. E, na verdade, a decisão não tinha nada a ver com isso, era simplesmente para evitar a luz. A poluição, a gente tem que ficar de olho também nos materiais que a gente usa, né? Tipo, desde a tinta que você pinta a parede, ou pintou, se você conseguir esperar 1 dia ou 2, né, antes de colocar as obras, para todos esses materiais voláteis que estão na tinta evaporarem. Hoje em dia a gente já tem tintas à base de água, muito menos, né, que evaporam coisas muito menos nocivas do que aquelas tintas que eram à base de solvente. Mas o próprio MDF, que está nas vitrines ou nas paredes, a gente tem que sempre pensar no contexto todo, o que a gente está introduzindo de poluente, né? Manuseio e montagem, de novo, sempre usar os equipamentos adequados, ter o treinamento e principalmente fazer as coisas com calma. Eu acho que, né, você montar uma exposição correndo pode ser o melhor montador do mundo, ter todos os equipamentos. Se a pessoa está trabalhando 12 horas na correria, porque a exposição vai abrir amanhã, ou porque querem ver aquela sala pronta, a chance disso dar errado é bem grande. Então, mais do que equipamentos e treinamentos, é ter esse cuidado com quem tá montando, né? Tanto para a segurança deles, quanto dos objetos também, né? Acho que a gente tem que sempre pensar também com quem que está montando, quem que está trabalhando. E a segurança também, acho que, né, hoje já tem... dá para as coisas mais frágeis colocar em vitrine, colocar um afastador, áreas de terremoto, né, segurar, fazer outro tipo de
de montagem, avisos para o público não encostar nas obras. Enfim, e aí aqui a última situação que eu queria trazer para vocês é o transporte, né, que é uma situação muito peculiar, que ela dura menos ainda do que a exposição, e muitas vezes a gente ainda continua querendo o melhor material, a melhor espuma, o melhor, entre aspas, né, digo isso que a gente ficou aprendendo, e às vezes a obra vai sair de um lugar e vai, né, atravessar, às vezes vai na mesma cidade, às vezes tem que pegar um avião e tal, mas a gente tem que sempre estar olhando o contexto, né? Acho que a primeira coisa é ter um seguro, acho que isso é básico, e muitas das coisas que a gente sempre jogava para seguradoras eu tenho que ter a temperatura e a umidade tal, porque senão a seguradora não vai aceitar meu seguro. E isso está mudando muito, as seguradoras estão revendo muito isso, né? Tipo, esses parâmetros para, inclusive, não emperrar instituições que não têm esses parâmetros ou têm e querem mudar em nome de uma sustentabilidade. A segunda coisa é fazer um laudo, né? Acho que volta para essa questão de olhar para a coleção, e eu acho também que o laudo é uma coisa que a gente tem que rever muito, a gente tem que repensar muito o laudo, a gente continua fazendo laudo como há 20 anos atrás, que é uma foto e cheio de rabisco em cima, e aí você simplesmente faz um desenho aqui, uma bola, um círculo, e escreve craquelê. Aí, saio da instituição, daqui a 30 anos, alguém vai querer ver se mudou esse craquelê, se aumentou ou não aumentou. Não vai conseguir ver, porque é uma foto de baixa qualidade. Hoje em dia a gente já tem recursos, a tecnologia já está muito mais barata, já está na hora da gente rever esses tipos de laudo que a gente tem feito. Outra coisa que tem agora com a pandemia também foi muito revista é a questão do acompanhamento do courier, né? Acho que cada vez mais a gente está entendendo quando que isso é de fato necessário, ou se a gente pode contar. Eu não estou falando que as obras não têm que ser acompanhadas por alguém, talvez não precise ser alguém daquela instituição, né? Acho que a gente tem que aprender a confiar nos colegas. Acho que essa coisa de ter que mandar alguém para o museu, ela nasce muito dessa desconfiança, né? Tenho que ir junto para ver com os meus próprios olhos que a pessoa daquele outro museu vai fazer o que ela disse que vai fazer. Por que você, né, não pode confiar nessa pessoa que é um profissional igual você, que está cuidando do acervo dela, que ela vai também cuidar da sua coleção? Se você acha que precisa de um acompanhamento, você quer ver, hoje em dia também, na pandemia, inúmeros casos de acompanhamento de montagem que foram feitas pelo Zoom mesmo, pelo WhatsApp, ou só mandando fotos, fazendo um relatório depois. Acho que essa questão do courier, ela teve um impulso grande agora para ser revista na pandemia, e o courier, ele nas exposições, uma das maiores fontes de consumo de carbono, né? Porque enquanto a obra voa só uma vez, ou pega o transporte só uma vez, o courier, ele vai e volta, né? Então, ele sempre tem uma perna a mais aí. Para a gente olhar para as caixas e, de novo, também olhar para qual é o tipo de transporte. É um transporte internacional, que eu preciso de uma super caixa, ou vai aqui do lado e eu não preciso gastar tanto material e fazer uma caixa como se fosse, né, pegar um avião e ir para o outro lado do Atlântico. Entender os contextos, não aplicar simplesmente porque estava no manual que a melhor caixa é desse jeito, com tais e tais materiais. Aqui, de novo, acho que o Gabriel também vai falar disso um pouco, né, um pouco de gestão de risco. Acho que se você tem uma exposição muito grande, sempre pensar em dividir essas obras em 2 embarques, para não colocar seus ovos todos numa cesta única. Mas muitas das instituições que requeriam antes, por exemplo, um embarque exclusivo, é diferente pensar em dividir embarque do que pedir embarque exclusivo. Tinha muita gente que pedia, no caminhão só pode ir a obra do meu museu. Isso acho que também tem que ser revisto, porque fazer um caminhão circular com uma caixa dentro é um gasto de energia também muito, muito desnecessário. Aqui um pouco dos tipos de caminhão e de como que a gente pode
colocar as obras dentro deles para diminuir o risco, né, de amarrar, enfim, ter caminhão também que tenha... muitas vezes a gente está mais preocupado em pedir um caminhão que tenha climatização, né, e sendo que se você tiver uma caixa, você sabe que aquele transporte vai passar por uma variação grande de temperatura, se a caixa for bem isolada. Ela por si só já aguenta, e a gente não está pensando, por exemplo, se o caminhão tem uma suspensão, então às vezes a vibração é um risco muito maior do que a temperatura, por exemplo, mas a gente normalmente presta mais atenção na temperatura do que na vibração. E aqui, no caso dos aviões também, entender que uma obra que viaja de avião, ela vai passar por uma temperatura muito mais baixa, inclusive daí que vem essa história de esperar 24 horas para abrir uma caixa. Então, se a gente fez um transporte na mesma cidade e tal, essa coisa de esperar 24 horas para abrir, ela faz muito menos sentido do que uma obra que viajou de avião, entrou na área de carga do avião, que muitas vezes tem uma temperatura de 9 graus, 10 graus. Então, as coisas podem, né, de novo, a temperatura baixa, a umidade sobe. Pode ter algum tipo de condensação dentro dessa caixa. Então, a gente espera 24 horas para essa transição ser feita devagar e não simplesmente abrir e a umidade que está lá dentro condensar. Então, aqui, acabando já, isso aqui não é nada extenso, tá, gente? É só algumas fontes, sites, recursos que podem ser interessantes, principalmente esse aqui, né, que é o do Instituto Canadense de Conservação, que é sobre os agentes em si. Esses dois sites sobre reserva técnica e soluções sobre reserva técnicas, esse daqui aqui do Brasil. O site do próprio Saber Museus do IBRAM tem muito curso online que são legais. Esse site aqui tem curso online também, mas aqui já é em inglês. Esse aqui é uma das ferramentas que eu falei para vocês para conseguir analisar a temperatura e umidade, que eu quero montar um curso daqui a pouco em português ou em espanhol. E esse aqui é uma rede que surgiu faz pouco tempo, que é portuguesa, mas é liderada pela Karen Barbosa, que era também restauradora do MASP. Então, também tem bastante material em português. Então, queria agradecer pela atenção. Acho que agora a gente abre para perguntas, e também, se você não quiser fazer sua pergunta, ou se a pergunta aparecer amanhã, podem me escrever aqui nesse e-mail, que eu estou disponível para conversar e ajudar no que eu conseguir. Então, muito obrigada, gente. Que bom, Cissa, maravilha. Te ouvir, assim, é sempre uma delícia, porque você é uma fonte de informação inesgotável, tem muita experiência e, enfim, assim, é muito incrível te ouvir, e essa fala foi muito precisa, com essas abordagens, com essas figurinhas todas, foi muito ilustrativo e foi muito incrível mesmo. Eu tenho umas duas perguntinhas, assim, anotei várias coisinhas, mas eu queria dar espaço para outras pessoas também perguntarem. Cícia, você mostrou reservas técnicas incríveis, né? Assim, realmente, como você falou, tratamentos para o acervo inacessíveis às vezes. Então, assim, perguntando para a nossa realidade, de museus que não têm recursos, às vezes equipe pequena, e muitas outras dificuldades, como é que a gente pode trabalhar a questão da conservação, preservação dos acervos com essa problemática, né, de museus de equipe reduzida, enfim, a gente não tem os melhores equipamentos, a gente não tem um notificador, um datalogger, outras coisas que nos auxiliam, vão nos auxiliar para esse controle, né, e esse cuidado com o acervo, né? Essa pergunta seria a primeira, e a outra, eu acho que é uma pergunta bem recorrente, talvez você já tenha ouvido, no contexto da pandemia, a gente, todo mundo, né, surpreso com tudo que aconteceu no mundo nesses 2 anos, e do que foi muito afetado foram as coleções
Eu, por exemplo, ia à oficina uma vez na semana, mas assim, a gente teve que repensar uma política de vistoria, de cuidado com o acervo durante esse período que nós ficamos afastados e de isolamento social mais ferrenho, né, no início. E os acervos, eles não entendiam o que estava acontecendo, né? Então, como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode? Hoje a gente já fala muito sobre isso, discute, mas pensando que, não sei, a gente está no segundo ano de pandemia, pode ter outra coisa, pode, não sei. Como é que a gente pode também, como é que a gente pode preparar as equipes dos museus para uma nova, ou então cuidar do acervo, né, nesse contexto pandêmico? Queria que Uhum. você falasse um pouquinho da sua experiência também no MASP e o que você pensa e que pode contribuir para a gente Uhum. nessas duas perguntinhas que eu fiz. Tá, eu vou começar pela segunda, tá? Ah, Eu acho que a pandemia, para mim, ela foi a materialização muito clara disso, né, que eu falei logo no começo dessa questão do acesso e da conservação não serem opostos, né, que não é uma questão de achar equilíbrio entre eles, mas que eles são dependentes um do outro, né? A gente acho que pensava isso, mas para eu manter o meu acervo conservado, vou trancar ele numa reserva técnica no escuro e não vou deixar ninguém entrar. Pronto. Aí isso aconteceu durante a pandemia e a gente viu que não é bem assim que as coisas funcionam, que na hora que a gente deixa de ter acesso aos acervos e de estar com os acervos no dia a dia, muita coisa pode dar errado e a gente viu que é muito mais difícil, né? Então, acho que a pandemia serviu um pouco para cair um pouco essa ideia de que se a gente deixar tudo quieto numa sala escura, nada vai acontecer. A gente viu como é importante esse contato com o acervo da gente e do próprio público, né? Eu acho que todas as instituições viram como é, o público é importante. Eu acho que eu tinha uma professora de conservação que falava que as pessoas elas eram uma bolha de gordura e água. Então, que as pessoas estavam lá dentro da exposição só aumentando a umidade, porque elas respiram e aumentam a temperatura e encostam nas coisas. Isso era uma piada, obviamente, porque também é isso, o museu ele não existe sem o público, né? Então, acho que a pandemia ela reforçou essa importância das instituições culturais e da necessidade de a gente estar lá presente no dia a dia. Agora, como a gente se preparar para isso, acho que a gente vai ter que começar, né? Eu não tratei disso nessa fala agora, que é, né, o que a gente faz quando acontece alguma coisa, né? Como que a gente se prepara para isso também de uma maneira preventiva, com um plano de emergência. E quais são as ações que a gente pode tomar depois que acontece. Acho que a gente agora introduziu esse novo emergência no novo nosso risco. essa nova emergência, né, no nosso vocabulário. Então, tipo, o que eu faço se pegar fogo? O que eu faço se tiver um terremoto? O que eu faço se desabar o prédio? O que eu faço se tiver uma outra pandemia? Acho que a gente aprendeu muito, né? Vai ser a segunda, tomara que não tenha, mas se tiver, vai ser muito mais fácil. E que a gente sempre brinca, eu não lembro agora o nome do museu para dizer para vocês, mas eu vi numa dessas muitas palestras que teve sobre museus e a pandemia, né, que um dos museus que tinha esses planos de emergência em prática, né, para várias situações possíveis, eles tinham feito de piada. Uma das situações era o apocalipse zumbi. E aí a moça desse museu estava falando que deu para usar esse plano foi super empregado na pandemia, tipo, as cidades vazias, ninguém na rua, ninguém consegue chegar no museu. Então acho que é isso, a gente vai ter que começar a pensar nesse cenário nos nossos planos de emergência. Agora, para a sua primeira pergunta, eu acho que
Licença, Cissa. Eu acho que tem outra pergunta que eu acho que casa com a pergunta que eu fiz da Carolina, vou complementar. Ela fala assim: obrigada, Cecília. Acho que o mais complexo é mudar a cultura de altos gastos, ar-condicionado, embalagens. Sustentabilidade é muito abstrato, principalmente dentro de uma área que foi educada foi educada a precisar mostrar serviço, materializando ações monumentais. É muito alinhado com a agenda atual. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Uhum. Eu acho que tem duas questões aí que ela traz que são importantes, que é o não cuidado preventivo, né? Tipo, com as coisas é muito mais fácil, o jeito que a gente tem trabalhado com a arrecadação de recursos no Brasil, é muito mais fácil você ter um projeto espetacular de restauro, né? Um patrocinador quer muito mais colocar o nome dele do lado de uma coisa, olha como estava e olha como ficou. Uhum. Ninguém quer colocar o nome do lado de uma coisa, olha só essa coisa que não aconteceu nada com ela durante 15 anos. Né? É muito mais difícil conseguir dinheiro para conservação preventiva do que para um tratamento de restauro. Então, muitas vezes acaba tendo que chegar no ponto de precisar de uma intervenção espetacular com muito mais dinheiro do que investir em conservação preventiva. Uhum. Muitas coisas de conservação preventiva, de fato, a gente tem ainda esse pensamento de ir atrás desses parâmetros que são parâmetros internacionais. Eu não estou falando que tudo é válido, que está tudo bem, até porque eu acho que sempre é muito difícil para a nossa profissão mostrar qual que é o valor dela. Então, se a gente diz que, no fundo, não, tudo está bem, o objeto vai estar bem, não é isso. É que a gente tem que fazer decisões informadas, né? Tipo, se a gente não tem dinheiro para comprar isso, por isso que amanhã, né, com o Gabriel, a gente vai entender, essa análise de risco ajuda a tomar essas decisões. Eu tenho um orçamento, ou eu consigo buscar um orçamento, qual risco eu vou querer mitigar primeiro, né? Então, eu acho que o que eu estou propondo aqui é que a gente tome decisões informadas e que também essas decisões não sejam exclusivas do conservador, que a instituição como um todo consiga tomar essas decisões, né? Uhum. Você entender os riscos, entender os agentes de risco, por onde que eles estão entrando e o que pode acontecer nos acervos, é importante que o diretor entenda isso, que o patrocinador entenda isso, né? Que o público entenda isso. Por que eu não vou investir num ar-condicionado e vou investir num sprinkler? Porque o risco de incêndio é muito mais alto. Apesar de, na nossa cabeça, ainda ter essa ideia, tem que ter ar-condicionado. Enquanto a gente tiver ar-condicionado, não tá bom. Né? Então, acho que analisar isso e tomar essas decisões, vou investir nisso, porque o risco disso é mais alto e pode ter um efeito muito mais catastrófico no acervo do que o outro. Né? Perfeito, Cissa. Tem outra pergunta aqui também, que é sobre... Você falou no quesito da umidade relativa, que o ar-condicionado também, nem sempre o ar-condicionado é bem-vindo na reserva técnica. A questão assim, é mais conforto físico do museólogo, da equipe que trabalha dentro da reserva. Então, só o uso do umidificador resolve para essa questão toda da umidade e também de fungo, né? Tem outra pessoa que está falando, a Kelly Herrera, ela fala que a instituição dela está passando por um processo de fungo, como é que ela pode contornar, como é que ela pode fazer para mitigar isso, ajudar a melhorar essa praga. Porque o fungo é uma praga, sinceramente, tem que... É uma praga, é horrível. Uma vez que ele né, se propagou, assim, se instalou, difícil. Ele é difícil. A primeira coisa fazer é acabar com as condições para que ele continue operando, né? Então, secar esse ambiente o máximo que você conseguir. Ou se você deixar ele não fazer circular ar se o ambiente for muito fechado, porque aí você vai estar espalhando os esporos ainda mais por objetos que talvez não estejam ainda com fungos, né? Então, a primeira coisa é separar os objetos que de fato estão infestados e secar
secar eles antes de tudo, para deixar esse fungo inativo, para depois conseguir lidar com o fungo já morto, né? Com Uhum. fazer uma remoção mecânica, e depois, dependendo do manual, do material, também dá para fazer uma limpeza já com outros produtos de álcool, etc. Mas aí Uhum. tem que olhar objeto por objeto, porque de repente, se for uma coisa, né, sensível a solvente, você acaba apagando o que está lá. Então, mas a primeira coisa é secar isso. Então, desumidificadores, conseguir desumidificadores emprestados. Eu acho que falta muito no Brasil uma rede, né, para De essas apoio, né? emergências, de apoio, que você consiga já ter os contatos locais. Olha, quantos Uhum. desumidificadores eu tenho na minha região, quem tem, quem poderia me emprestar, porque depois que acontece é difícil de fazer essas relações, né? Uhum. Acho que é sempre importante ter isso pensado antes. Agora, é isso, o desumidificador, ele pode ser interessante se você consegue diminuir a troca de ar com o exterior, porque senão, no fundo, você está secando gelo, né? Então, se você tem uma sala aberta, ou uma sala com Sim. radiamento muito alto, com muito vazamento de ar, com portas, né, que ficam abertas por causa da circulação do público, é melhor manter a ventilação, uma boa ventilação, do que tentar fechar tudo e criar um microclima, um aparelho que não vai dar conta, né, daquele volume de ar. E baixar a temperatura, ela é interessante também, baixar a temperatura, dependendo do material, né? Como eu falei, papel, fotografia, essas coisas, se você baixa a temperatura, você diminui a velocidade das reações Uhum. químicas, mas você tem que baixar a temperatura tanto que muitas vezes não é interessante. E num clima muito úmido, você só ter o ar-condicionado que só está tratando a temperatura, você vai chegar muito perto do ponto de... Você vai baixar aquela temperatura e vai chegar muito perto do ponto de orvalho, né, que é o ponto onde a água condensa, né, onde o vapor de água que tem naquele volume de ar, ele condensa. Então, se você só baixar a temperatura, né, colocar só um ar-condicionado para tratar da temperatura, você vai aumentar a umidade. E aí, os riscos de ter um dano por fungo são muito maiores do que, por exemplo, ter acelerar a deteriorização química, né? Então, mas isso tudo é isso, depende do seu tipo de acervo. Se você tem um acervo Sim. fotográfico, é, é diferente, é uma coisa muito do contexto mesmo, de fazer uma Uhum. análise do seu acervo, da sua região. Às vezes você está numa Uhum. região que não é tão úmida, né? Que ela falou que o caso É, é a é a temperatura. biblioteca. É, É. Biblioteca, verdade. Marinês, Documentação é. secar. Ô, Cissa, a Juliana Araújo também pergunta, já tem esse contexto mais crítico, né? Ela fala que, a pergunta para você, você acha que a falta de cultura de ter um plano de emergência, é falta de cultura não ter um plano de emergência, né? Vejo muitas instituições que sabem, em teoria, o que é, mas não colocam em prática. Não sei se tanto pelo orçamento, mas sempre apertado, ou pouco não considerar necessário. Né? Também tem isso, é uma cultura que, como você falou, né? Não só o conservador, a equipe do museu tem que, a equipe da museologia tem que ter esse cuidado, mas assim que isso chegue também à diretoria, a todas as unidades do museu, esse entendimento do que é necessário para cuidar desse acervo, né? Que seja uma decisão mesmo institucional, né, Cissa? Uhum, uhum. Essa coisa do plano de emergência, ela é, é muito pouco feito ainda Uhum, em geral, não vou nem dizer no Brasil, assim, poucos os lugares que pensam nisso, né? Eu acho que no Brasil a gente pode atribuir isso a uma falta de cultura, mas isso também é meio vago. Eu acho que ainda existe falta de informação, por exemplo, uhum, estatística mesmo, né? Qual que é a sim, chance de... Porque a gente fica com umas ideias que são muito nossas, não baseadas em dados reais, né? Tipo, sim. eu acho que pegar fogo no museu é raro. Só que esses dados, eles são difíceis de encontrar, né? Os próprios bombeiros não têm
estatística de quantas instituições... Eles têm estatísticas gerais, quantos incêndios ou princípios de incêndio a gente teve na cidade X, mas a gente não sabe quantos eram instituições culturais, ou o que começou aquele incêndio, qual que foi... Uma grande fonte de início de incêndio são obras, por exemplo, dentro do museu, né? Tipo, tá fazendo algum trabalho... Quase 100% isso, né? É. Notre Dame foi o teto, né? Que ela começou com o teto lá. Então, acho que tem isso, de faltar informação, faltar dados, né, sobre a magnitude desses riscos que levam a uma emergência, né? Qual que é o risco real de incêndio, qual que é o risco real de inundação, enfim. E eu acho que tem muito a ver também com o jeito que os museus são organizados. A gente mal tem tempo de cuidar da catalogação, por exemplo, que é sempre sempre vai ficando para a última hora, tem pouca gente, muito trabalho, então a gente fica com essa ideia de não vai acontecer, então não tenho tempo de parar. Não tenho tempo de parar e ver isso. E muitas das normativas, né, para atender isso, eles pensam, né, por exemplo, as normativas de corpo de bombeiros. Não existe nenhuma normativa para patrimônio cultural. As normativas elas estão pensando só em salvamento de pessoas. Então, para o bombeiro, se ele teve um incêndio, ninguém morreu, para ele foi sucesso. Pode ter queimado o acervo inteiro. Ele está preocupado que ninguém morreu, que não está errado. Tipo, a gente também, né, em primeiro lugar, salvar as pessoas, mas aí a gente tem que dar um passo além e, ok, se eu conseguir salvar alguma coisa, o que eu salvo? Para onde que eu levo? Quem que vai me ajudar a tratar disso depois? Nada disso a gente pensa, né? Ô, Cissa, a gente já está quase no final, uma pena. Tem outra pessoa também que pergunta assim, qual o local ideal de uma reserva técnica? Qual o local ideal? É no solo, é no subsolo, é no primeiro andar? Qual é o nível do piso? Da sua experiência, como é que você vê? A gente tem muitas, quase, né, não sei, vou chutar aqui, 80% das reservas técnicas que eu conheço são no subsolo, né, que teoricamente é um dos piores lugares para você ter a sua reserva técnica, porque é o lugar que tem mais chance de encher, né, de água, porque tanto para um acidente, se estourar um cano, né, um estouro de cano de uma magnitude grande, mesmo que não seja no andar da reserva, toda essa água vai acumular embaixo. Se o bombeiro apagar um incêndio que seja no telhado, toda essa água vai descer e vai acumular embaixo. Se tiver uma inundação de um rio, de alguma coisa próxima, toda essa água vai para baixo. Então, é a gravidade, né? Tem muitos museus já repensando esse local. Agora, depois, é isso, tem que ir olhando, né, olhar os locais. Muitas vezes, aquele local é o local que tem, né, que não tem outro. Então, você vai mitigar isso, mas se você tem vários locais disponíveis, vale a pena olhar cada um dos agentes, né? Acho que fazer um pouco esse exercício dessa análise de risco. Eu tenho um local que tá mais longe da entrada, mas tem janela e entra a luz natural, mas a janela eu consigo fechar e o outro, eu não consigo fechar essa porta que está direto para a entrada do público. Aí fazendo esses exercícios, assim, acho que e depois que os riscos forem identificados, também conseguir implementar algumas ações para mitigar, né? Se eles não forem impossíveis de evitar, né? Pelo menos bloquear. Cissa, para finalizar, tem uma pergunta da Milene Campos. Ela pergunta até que ponto é necessário que a equipe do museu tenha um conservador restaurador. A gente fala que, né, voltando, né? Orçamento, equipe reduzida, mas até que ponto é necessário a gente ter esse profissional nas instituições? Ótima pergunta, até porque a realidade do museu, Super diferente. Eu nem acho que, nem tenho como dizer tem que ter, porque isso é impossível. Eu acho que, inclusive, a formação do conservador restaurador, né, ele está muito focado na conservação curativa, em restauração, né, em tratamento. A gente esquece muito da conservação preventiva, que no fundo é o trabalho que está aí, que toda instituição precisa, né? Muito mais do
fazer tratamento e restauro e intervir, é a conservação preventiva. E para isso a gente não precisa ter, não precisa ser uma pessoa que saiba fazer intervenções. Para fazer a conservação preventiva, existem outros tipos de treinamento, o próprio curso de museologia, ou fazer uma formação continuada, né? Cursos que possam ir indo aos poucos, formando essa pessoa de manuseio, de cuidados, de manutenção. Eu acho que não é necessário ter um conservador assim com esse título, até porque essa profissão ainda nem é reconhecida no Brasil, né? Então, nem diferente do museólogo, que tem um diploma, que é reconhecido, etc. O conservador, qualquer um pode falar que é conservador, né? Tem uma experiência com isso. Mas existem outros jeitos de suprir esses cuidados com conservação preventiva. Agora, de fato, se você precisa restaurar alguma coisa, intervir no objeto, aí sim você precisa de um conservador, mas ele não precisa estar na tua equipe. Você pode contratar ele pontualmente, porque aí você vai mexer com solventes, você vai mexer com outras coisas que precisam de fato ter uma formação, uma experiência, né? Acho que, mas a conservação preventiva, uma questão até talvez até antes de conservação, né, de medidas de conservação preventiva, uma coisa meio de manutenção mesmo, né? Predial até, de primeiros cuidados com o acervo, de limpeza. Eu acho que isso é muito possível de treinar o pessoal no museu, e é uma coisa que a gente tem que investir muito ainda no Brasil, nessa formação básica dos profissionais de museu, porque a realidade é que não tem um conservador, muitas vezes tem uma pessoa que é o curador, que é o conservador, que é o catalogador, o produtor, que é tudo, né? Então, ter tipos de cursos de formação para essas pessoas, eu acho muito importante. Cissa, foi incrível sua fala, sua aula. Na verdade, foi uma aula. A gente chamou de encontros porque a gente vai ter outros, né? Mas é uma aula. E muito obrigada, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que participaram, que se inscreveram. Amanhã tem mais, viu? A gente vai gravar tudo isso aqui e depois colocar no nosso canal do YouTube da Oficina Brenan. Então, os encontros serão gravados. A nossa intenção é depois legendar, né? Enfim, mas muitíssimo obrigada a todo mundo que participou, que se inscreveu, que ficou com a gente, que mandou suas perguntas, viu? Valeu mesmo, gente. Obrigada, Obrigadíssimo. gente. Venham amanhã, que Sim, amanhã tá incrível. Tudo isso que eu falei foi só uma introdução para o que vem amanhã, que é, de fato, colocar isso em prática. Obrigada, que esses gente. Métodos, como que esses agentes, né, a gente pode trabalhar padronizando isso, pensando no método, então, incrível. Então tá, muito obrigada. Obrigada de novo, Marinês. Obrigada, Cissa. Todo mundo que veio. Até amanhã, gente. Tchauzinho. Qualquer coisa, mandem suas perguntas para a Cecília no e-mail, viu, que ela deixou. Eu vi que tem algumas perguntas, infelizmente, que eu não pude ler para ela, mas vocês podem escrever para a Cecília, que com certeza ela vai responder quando ela tiver um tempinho. Até mais, viu? Estou tentando salvar o chat aqui, Marinês, mas não estou conseguindo. Consegue salvar por aí? Eu vou fazer um Ctrl+C tudo aqui, tá? Vou me meter que está no final, hein, gente? Oi, Cissa, oi, Mari. Oi, Carol! O Zoom salva, queridas. Ele salva no final. Então, eu estou tentando salvar, mas ele está dando um erro. Obrigada! Ele salva automático, tá? Foi lindo. Que coisa boa, Carol. Boa noite. Onde é que a gente acessa depois?
Ah, eu peço para Mari subir Beleza. no drive. A gente é cringe, né? A gente é cringe, não sei fazer isso. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. Carol. Obrigada.